Sabe aquela expressão, Estado Democrático de Direito? A gente ouve ela o tempo todo, mas o que ela significa de verdade? Olha, não é só um termo jurídico, não. É a história de uma baita revolução. E tudo isso começa com uma pergunta bem desconfortável. Pois é, pensa bem nessa pergunta. Ela foi o estopim de muita coisa. Porque vamos combinar, se a lei existe, mas ela só serve para proteger os interesses de um grupinho poderoso, isso é justiça? Ou é só um jeito mais chique de oprimir? É exatamente desse ponto que a nossa história parte. Então, para a gente conseguir responder essa pergunta, a gente precisa quebrar o problema em duas partes. A primeira peça do nosso quebra-cabeça é o tal do Estado de Direito. Uma ideia genial, mas que, sinto dizer, já nasceu com um defeito de fábrica. Vamos ver qual era. E aqui está a grande solução. A sacada de mestre do constitucionalismo moderno. O Estado Democrático de Direito junta duas coisas que antes não se misturavam. De um lado, você tem o Estado de Direito, que significa que o governo não pode fazer o que quer, ele tem que obedecer à lei. E do outro lado, o democrático, que diz de onde vem essa lei. Do povo. A verdadeira mágica, a revolução mesmo, foi juntar essas duas pontas. Ok, beleza. Se a lei não vem mais de uma elite, de uma galera iluminada, então ela vem de onde? A resposta que virou o jogo de cabeça para baixo veio de um pensador que não tinha medo de polêmica, Jean-Jacques Rousseau. Ele disse que a resposta era simples: a vontade do povo. E essa ideia de Rousseau era uma bomba na época. Ele dizia que ninguém nasce bom ou mal. A gente é como uma argila que é moldada pela sociedade onde a gente vive. Pensa no poder que essa ideia tem. Se é a sociedade que nos molda, então a gente pode criar uma sociedade melhor para formar pessoas melhores. A política deixa de ser só sobre poder e vira um projeto para melhorar a humanidade. E essa tabela aqui deixa bem claro o quanto Rousseau era diferente. Olha só, Hobbes achava que o ser humano era ruim por natureza, então o governo tinha que controlar todo mundo pelo medo. Já o Locke era mais otimista, achava que a gente era bom, só precisava de um governo para proteger nossos direitos. Aí chega o Rousseau e fala, não, a gente nasce bom, mas a sociedade nos corrompe. Então o papel do governo não é controlar nem só proteger, é realizar a tal da vontade geral. Tá, mas como esse plano funcionaria na prática? Basicamente com 3 pilares. Primeiro, soberania popular, ou seja, todo o poder está na mão do povo. Ponto final. Segundo, a vontade geral. E atenção aqui, não é a soma do que cada um quer para si, é a vontade do coletivo pensando no que é melhor para todo mundo. E terceiro, a lei. A lei nada mais é do que essa vontade geral colocada no papel. É o povo criando as regras para ele mesmo. E o mais impressionante é que isso não ficou só no papo, na filosofia. Vamos ver agora como essa ideia poderosa saiu dos livros, foi para as ruas e botou fogo no mundo, alimentando revoluções que mudaram tudo. E não demorou muito, viu? Em 1776, os Estados Unidos declaram sua independência. Apenas 13 anos depois, a França explode na Revolução Francesa. Pensa só, 2 nações em 2 continentes diferentes movidas pela mesma faísca, pela mesma ideia radical. O poder pertence ao povo. Dá uma olhada nessa frase da Declaração Americana. A palavra-chave aqui é uma só: consentimento. Isso aqui é uma virada de chave gigantesca. A legitimidade de um governo não vem mais de Deus ou de um rei. Ela vem da permissão, do consentimento de quem é governado. Já os franceses foram ainda mais diretos. Parece até que eles copiaram e colaram de Rousseau. Artigo 6º. A lei é a expressão da vontade geral. Pronto. A vontade geral deixou de ser só uma ideia de filósofo e virou lei. Virou um direito de todo cidadão. Bom, até aqui parece tudo maravilhoso, né? O poder é do povo, a lei é a nossa vontade. Mas isso leva a uma pergunta bem óbvia. Se o poder é nosso, por que a gente não governa diretamente? Por que elegemos outras pessoas para fazer isso? É uma ótima pergunta. Por que a gente não faz um sistema onde cada cidadão vota em cada projeto de lei sem precisar de intermediário nenhum? Lá na Grécia Antiga era mais ou menos assim. Por que isso não funciona mais hoje? A verdade é que a resposta para isso é bem prática. Primeiro, a escala. Imagina 200 milhões de brasileiros tentando discutir e votar em cada detalhe do orçamento. Seria o caos. Segundo, a complexidade. Muitas leis hoje são super técnicas, né? Além disso, tem as prioridades da vida real. A maioria tem emprego, família, não dá para viver só para política. E por último, a máquina pública não pode parar. Por tudo isso, a representação acaba virando a solução mais viável. Só que essa solução, a democracia representativa, não é um sistema perfeito e muito menos está congelado no tempo.
Ela foi mudando e, hoje em dia, enfrenta umas ameaças que os revolucionários do século XVIII nem sonhavam que poderiam existir. Vamos dar uma olhada. A democracia representativa já teve várias fases. Começou como uma democracia de elite, onde só os ricos proprietários votavam. Depois, com voto para todo mundo, veio a era dos grandes partidos de massa. E hoje? Bom, muitos dizem que a gente vive numa democracia de celebridades, onde o que conta é a popularidade nas redes sociais. Muitas vezes sem ligação nenhuma com o partido. E é aqui que mora um perigo bem atual e bem sutil. A ameaça hoje nem sempre é uma ditadura escancarada. Muitas vezes é o que chamam de democracia aparente ou de fachada. No papel, as instituições existem. Tem eleição, tem parlamento, tem imprensa. Mas, na prática, as eleições são manipuladas, o parlamento não tem poder de verdade e a oposição é perseguida. A casca da democracia está lá, mas por dentro ela está oca. E tem ainda uma outra crítica bem importante que vem da perspectiva socialista. Ela basicamente pergunta o seguinte: de que adianta todo mundo ter direito a um voto se o poder econômico, o dinheiro, está concentrado na mão de pouquíssimas pessoas? Para essa visão, uma democracia de verdade só acontece quando o povo tem controle não só sobre a política, mas também sobre a economia. E tudo isso nos leva à conclusão mais importante de todas. Se tem uma coisa para a gente guardar dessa conversa, é esta. A democracia não é um destino final. Não é um troféu que a gente ganha e coloca na estante. Ela é, e sempre vai ser, um campo de disputa permanente. Uma luta constante entre as forças que querem expandir direitos e as que querem restringir. E essa ideia joga a gente de volta para o presente, para a nossa realidade. A pergunta que fica no ar é: hoje, agora, quais são as forças na nossa sociedade que estão trabalhando para ampliar a democracia? E quais estão trabalhando para diminuí-la? A resposta para essa pergunta está definindo o nosso futuro nesse exato momento.